Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erisvaldo e essa será a nossa terceira videoaula de Lógica Matemática. Na aula passada, revimos as principais operações lógicas e falamos um pouco sobre a negação de algumas proposições compostas. Vocês aprenderam a classificar uma tabela verdade em tautologia, contradição e contingência. Além disso, falamos sobre a implicação e a equivalência entre tabelas verdades. Aprendemos a construir, de forma mais detalhada, uma tabela verdade. Você já percebeu o quanto estamos cada vez mais dependentes do mundo da informática? Você já chegou a imaginar o mundo atual sem computador? Você já se imaginou sem o seu celular ou smartphone? O mundo, a cada dia que passa, se torna mais dependente da tecnologia. Cada vez mais, tarefas que somente os seres humanos eram capazes de realizar, são hoje realizadas por computadores e por robôs. Não há como fugir. Cada vez mais dependeremos sempre de novas tecnologias. Mas isso quer dizer que, cada vez mais, o mundo precisará de pessoas que dominem essa tecnologia. Talvez você não saiba, mas toda informação gerada pelo computador, seja ela gráfica ou não, é gerada através de operações com os números binários 0 e 1. Isso mesmo, os mesmos números que vimos nas aulas anteriores. Na aula de hoje, falaremos sobre a álgebra booleana, veremos as principais propriedades e alguns teoremas que regem essa incrível ferramenta. Aprenderemos uma nova forma de simplificar as expressões lógicas e veremos um exemplo prático de aplicação da lógica matemática na área de circuitos elétricos. Mas antes, você é refém de um deus grego e ele te oferece uma chance para você se libertar. Ele diz: faça-me uma afirmação que eu possa analisar e dizer se está correta ou errada. Mas já te aviso logo. Sei tudo o que é verdade e tudo o que é mentira. Se o que você me disser for verdade, morrerá queimado. Se o que você me disser for mentira, morrerá afogado. E aí? Que afirmação você fará ao deus grego? O termo álgebra booleana é uma homenagem a Boole, aquele que vimos na primeira semana de aula. Ele foi um dos responsáveis pela criação da lógica matemática. Somente a título de curiosidade. Boole nasceu em 1815. O pai dele vendia sapatos na Inglaterra, o que não era um ofício tão bem remunerado na época. O sonho de Boole era ingressar em uma faculdade, mas, como não tinha condições, decidiu se tornar padre. Isso mesmo, padre. Ele não chegou a se formar, mas os anos de estudo lhe proporcionou um belo encontro entre ele e a matemática. E sua relação com a matemática era extremamente diferente, ao ponto de ele criar o que chamamos hoje de lógica matemática. Por se tratar de zeros e uns, a lógica matemática não foi tão utilizada na época. Hoje, com o advento da tecnologia, a lógica matemática passou a integrar literalmente a alma dos sistemas computacionais. Veja o slide. Os dados processados por um computador são, na verdade, ondas elétricas. Os computadores recebem esse sinal e interpretam-o, transformando-os em valores lógicos. Os picos das ondas, que são essas partes mais altas, são consideradas como o valor lógico 1. Os vales das ondas, que são essas partes mais baixas, são consideradas como valor lógico 0. É claro que a identificação de um valor lógico, falso ou verdadeiro, em uma onda, seja ela de natureza elétrica ou não, é bem mais complexo, mas esse é apenas um exemplo simplificado. A álgebra booleana trabalha com os valores lógicos 0 ou 1 e apenas três operações lógicas, vistas nas aulas passadas: o ou, o e e o não.
Assim como a álgebra matemática, a álgebra booleana possui uma série de regras, teoremas e propriedades. Nós vamos ver com calma cada uma delas. No que diz respeito às propriedades, a maioria dos autores citam 5 propriedades fundamentais: a propriedade associativa, a propriedade comutativa, a propriedade absortiva, a propriedade distributiva e a existência do elemento neutro. A primeira propriedade que veremos chama-se propriedade associativa. A palavra associativa vem do verbo associar, unir, juntar, e refere-se à associação de partes de uma expressão, o que chamamos de cálculo parcial. A propriedade associativa diz o seguinte: em uma operação A ou B ou C, eu posso resolver primeiro o A ou B, ou posso resolver primeiro o B ou C. De qualquer forma, o resultado é sempre o mesmo. Da mesma forma, em uma operação A, E, B e C, eu posso resolver primeiro o A e B, ou posso resolver primeiro o B e C. De qualquer forma, o resultado é sempre o mesmo. Vamos ao slide. A propriedade associativa. A ou B ou C é igual A ou B ou C. Observe que temos 2 tabelas verdades. A tabela verdade de A ou B ou C e a tabela verdade A ou B ou C. Veja que as 2 tabelas verdades são equivalentes. Veja que o mesmo ocorre para a expressão A, I, B e C. É igual a, I, B e C. Note que as 2 tabelas verdades são equivalentes. A segunda propriedade que veremos chama-se propriedade comutativa. A palavra comutativa vem do verbo comutar, cambiar, trocar, e refere-se à troca de posição entre 2 elementos. A propriedade comutativa diz o seguinte: a operação A ou B tem o mesmo resultado que a operação B ou A. Da mesma forma, a operação A e B tem o mesmo resultado que a operação B e A. Vamos ao slide. Propriedade comutativa. A ou B é igual B ou A. A e B é igual B e A. Observe na primeira tabela que o resultado de A mais B é o mesmo que B mais A. Observe na segunda tabela que o resultado de A vezes B é o mesmo que B vezes A. A terceira propriedade que veremos chama-se propriedade absortiva. A palavra absortiva vem do verbo absorver e refere-se a uma absorção de uma parte da expressão. Vamos ao slide. A propriedade absortiva, A ou A e B é igual a A. A e A ou B é igual a A. A propriedade absortiva quer dizer o seguinte: a operação A ou A e B tem o mesmo resultado que A. Da mesma forma, a operação A e A ou B tem o mesmo resultado que A. Observe na primeira tabela que a coluna de resultados A ou A e B é equivalente à coluna A. Observe que o mesmo ocorre na segunda tabela verdade. A coluna de resultados A, I, A ou B é equivalente à coluna A. A quarta propriedade que veremos chama-se propriedade distributiva. Vamos ao slide. A propriedade distributiva diz o seguinte: a operação A ou B e C tem o mesmo resultado que A ou B e A ou C. Observe que as 2 tabelas verdades são equivalentes.
Da mesma forma, a operação A, I, B ou C tem o mesmo resultado que A e B ou A e C. Observe que as duas tabelas verdades são equivalentes. A quinta e última propriedade que veremos chama-se existência do elemento neutro. Elemento neutro é aquele elemento que, quando colocado em uma operação, não altera o resultado dessa operação. Para a operação de disjunção, o elemento neutro é o zero, pois qualquer valor, quando somado a zero, não será alterado. Para a operação de conjunção, o elemento neutro é o 1, pois qualquer valor, quando multiplicado por 1, não será alterado. Vamos ao slide. Existência do elemento neutro. A ou 0 é igual a A. A e 1 é igual a A. Veja na primeira tabela que o elemento neutro da disjunção é o 0. E na segunda tabela, que o elemento neutro da conjunção é o 1. Observe que a coluna resultado de ambas são iguais à coluna A de cada uma delas. Ou seja, o elemento neutro não altera o resultado. Além dessas 5 propriedades, alguns autores costumam incluir ainda a propriedade da álgebra booleana, o elemento complementar e a diferença elementar. Vamos ao slide. A diferença elementar diz que um elemento é diferente de sua negação. Quanto ao elemento complementar, para a operação de disjunção, o elemento complementar é aquele que, quando somado ao resultado, é 1. Para a operação de conjunção, o elemento complementar é aquele que, quando multiplicado, o resultado é 0. Observe que, tanto para a disjunção quanto para a conjunção, esse elemento complementar é simplesmente a negação do valor a ser operado. Perceba ainda que a expressão há ou não há resulta em uma tautologia. E que a expressão há e não há resulta em uma contradição. Pessoal, não se preocupem em decorar todas as propriedades da álgebra booleana. No ambiente virtual de vocês, tem um material complementar para consulta. Não deixem de acessar. Veja agora um pequeno resumo das operações que vimos. Propriedade associativa. A ou B ou C é igual a ou B ou C. A e B e C é igual a I, B e C. Propriedade comutativa. A ou B é igual B ou A. A e B é igual B e A. Propriedade absortiva. A ou A e B é igual a A. A e A ou B é igual a A. Propriedade distributiva. A ou B e C é igual A ou B e A ou C. A e B ou C é igual A e B ou A e C. Existência do elemento neutro. A ou 0 é igual a A. A ou 1 é igual a A. E diferença elementar. A é diferente de não A. Existência do elemento complementar. A ou não A é igual a 1 e A e não A é igual a 0. Bom, pessoal, essas foram as 5 principais propriedades da álgebra booleana. Ela será muito útil na resolução e simplificação de expressões. Como sabemos, podemos utilizar as tabelas verdades para resolver diversas expressões lógicas, mas sabemos que, quanto mais simples for a expressão, mais fácil será a sua representação, ou seja, menos colunas iremos utilizar na construção da tabela verdade. Vamos ver um exemplo. Veja que
temos duas expressões lógicas. A primeira é não A ou B. E a segunda é A ou A e B. Vezes 1. Podemos utilizar as tabelas verdades para resolver as expressões, mas vamos tentar simplificá-las. Vamos começar pela primeira, não A ou B. Sabemos que, pela existência do elemento complementar, A e não A é igual a 0. Então, podemos substituir A e não A por 0. Agora, pela existência do elemento neutro, sabemos que 0 é o elemento neutro da disjunção. Ou seja, 0 mais B é igual a B. Vamos ver agora a segunda expressão, A ou A e B e 1. Sabemos que, pela propriedade absortiva, A ou A e B é igual a A. Então, substituindo A ou A e B por A, ficamos com A e 1. Agora, novamente, pela existência do elemento neutro, sabemos que 1 é o elemento neutro da conjunção. Ou seja, A e 1 é igual a A. E aí, gostaram das propriedades da álgebra booleana? Muito fácil, né? Olha, como eu disse anteriormente, não precisa decorar essas regras. Elas estarão lá no nosso ambiente virtual. Você irá aprender a utilizá-las aos poucos, fazendo os exercícios e discutindo nos fóruns. Mas lembre-se, só assim vocês aprenderão, fazendo. Bom, que tal vermos agora alguns teoremas que envolvem a álgebra booleana? Calma, não são complicados não. Para dizer a verdade, alguns dos teoremas que veremos se parecem bastante com algumas propriedades que acabamos de ver. O primeiro teorema que veremos chama-se propriedades idempotentes. Propriedades idempotentes. A ou A é igual a A. A e A é igual a A. Note, na tabela verdade, que as colunas A ou A e A, são todas correspondentes. Isso significa que tanto a disjunção quanto a conjunção entre uma proposição e ela mesma sempre corresponde a ela mesma, ou seja, não se altera. Dessa forma, se tivermos um A ou um A e A em uma expressão, podemos simplificar, escrevendo apenas A em seu lugar. Vamos agora ao segundo teorema, a dupla negação. Não A é igual a A. Observe na tabela verdade que os valores da segunda coluna, a coluna não A, são todos diferentes dos valores da coluna A. Isso porque na segunda coluna ocorreu a negação da primeira. Agora observe a terceira coluna, a coluna de resultados de nossa tabela verdade. A coluna não A. Essa coluna é a negação da segunda coluna. Como os valores podem ser apenas falso ou verdadeiro, a primeira negação troca o valor de falso para verdadeiro ou de verdadeiro para falso. E a segunda negação destroca esses valores, fazendo com que eles voltem ao seu valor original. Podemos perceber que a negação da negação de uma proposição qualquer é a própria proposição. Logo, podemos simplificar uma expressão, substituindo a negação da negação de uma proposição pela própria proposição. O terceiro teorema recebeu o nome de Leis de De Morgan, e recebeu esse nome por ter sido criado por um matemático chamado Augustus De Morgan, no século XIX. Veja como é simples.
Leis de De Morgan. Não A ou B é igual não A e não B. Não A e B é igual não A ou não B. Vimos esse teorema quando falamos sobre a negação das proposições compostas. Se lembram? De qualquer forma, observe na primeira tabela verdade que a coluna não A ou B é correspondente à coluna não A e não B. Observe agora, na segunda tabela verdade, que a coluna não A e B é correspondente à coluna não A ou não B. Isso prova que as leis de Morgan são realmente consistentes. Somente para facilitar, as leis de De Morgan, podem ser expressas da seguinte forma. A negação da disjunção entre duas proposições é igual à conjunção entre as negações dessas proposições. E a negação da conjunção entre duas proposições é igual à disjunção entre as negações dessas proposições. Bom, pessoal, existem diversos outros teoremas, mas não vamos ficar aqui citando cada um deles. Apenas para finalizar essa parte sobre regras, propriedades e teoremas, vamos ver um quadro com algumas regrinhas básicas. Vamos ao slide. A é diferente de não A, pois se A for verdadeiro, não A será falso, e se A for falso, não A será verdadeiro. A e zero é igual a zero. A conjunção entre qualquer proposição e zero será sempre zero. A ou A é igual a A. A disjunção entre uma proposição e ela mesma é a própria proposição. Se A for falso, A ou A será falso. Se A for verdadeiro, A ou A será verdadeiro. A negação de zero é 1. A e não A é igual a zero. A conjunção entre uma proposição e sua negação é igual a zero. Pois se A for 1, não A será zero e vice-versa. Assim, sempre teremos um zero na multiplicação. A e A é igual a A. A conjunção entre uma proposição e ela mesma é ela própria. Se A for verdadeira, A e A será verdadeira. Se A for falsa, A e A será falsa. A ou 1 é igual a 1. A disjunção entre uma proposição e 1 será sempre 1. A negação de 1 é 0. Não A é igual a A. A negação da negação de uma proposição é ela própria, pois a negação de verdadeiro é falso, e a negação dessa negação será verdadeiro novamente. Assim como a negação de falso é verdadeiro, e a negação dessa negação será falso novamente. A ou 0 é igual a A. A disjunção entre uma proposição e zero é sempre a mesma proposição, pois o zero é o elemento neutro da disjunção. A ou não A é igual a 1. A disjunção entre uma proposição e sua negação sempre será igual a 1, pois se uma proposição for 0, a negação será 1, e se uma proposição for 1, a negação será 0. Dessa forma, sempre haverá o valor 1 nessa soma. A e 1 é igual a A. A conjunção entre uma proposição e 1 é sempre a mesma proposição, pois o 1 é o elemento neutro da conjunção. Veja que todas as expressões em verde são tautologias, pois resultam sempre em 1. As expressões em vermelho são contradições, pois resultam sempre em 0. E as demais, ou seja, as de cor laranja, são contingências. Pessoal, essa disciplina é
ou não é tranquila? Vamos recapitular. Vimos na primeira aula que a lógica matemática surgiu como uma proposta para facilitar o estudo da lógica. Lembram-se? E que a lógica estuda as diferentes formas do pensamento humano, procurando demonstrar a veracidade dessas informações. Então, podemos afirmar que, assim como a tabela verdade, a álgebra booleana é também uma importante ferramenta da lógica matemática. Se utilizarmos, então, a álgebra booleana associada à tabela verdade, poderemos entender melhor o mundo à nossa volta. Bom, para fixar, veremos alguns exemplos de utilização da álgebra booleana e da tabela verdade. Mas antes, veremos rapidamente uma técnica chamada de corte. É a mesma técnica utilizada na matemática. Venha comigo. Veja que utilizaremos o mesmo exemplo anterior. A técnica do corte consiste em simplesmente cortar os termos nulos de uma disjunção, ou seja, riscar os termos que não fazem diferença em nossa expressão. Veja que, se A e não A é igual a zero, então eu posso simplesmente cortar o termo A e não A. Dessa forma, resta-se apenas o B. Agora veja este outro exemplo. Observe que foram cortados os termos B e não B, que resultam em zero, e o próprio zero, restando assim apenas A ou não A, cujo resultado é 1. Vamos então ao nosso exemplo. Observe a nossa expressão. Veja que ela possui apenas as proposições A e B. Poderíamos utilizar a tabela verdade para resolver essa equação. Mas veja que, mesmo com apenas duas proposições, teríamos diversas colunas de resultados parciais. Dessa forma, vamos utilizar a álgebra booleana para simplificar essa expressão. Veja que a parte em destaque, A ou A e B, pode ser substituída por A, conforme a propriedade absortiva, que absorve o termo A e B, ficando apenas A. Observe que, ao final da expressão, temos a negação de uma negação, que também podemos simplificar, substituindo essa dupla negação pela proposição. Agora, veja onde podemos aplicar o teorema de De Morgan. A negação da conjunção é igual à disjunção das negações. Dessa forma, não A e B pode ser substituído por não A ou não B. Observe que temos nessa linha algumas coisas em comuns. Veja que temos apenas as proposições A e B e suas respectivas negações. Através da propriedade associativa, podemos associar os termos não A ou A e não B ou B. Veja que cada uma dessas associações representa a soma de uma proposição com a sua negação. Dessa forma, o resultado para cada associação será sempre 1. Com isso, concluímos que o resultado de nossa expressão é 1. E que essa expressão, na verdade, é uma tautologia. Nossa, nem precisou utilizar a tabela verdade. Agora, já pensou você resolvendo essa expressão através da tabela verdade? Seria algo mais ou menos assim. Chegaríamos ao mesmo resultado. Legal, né? A álgebra booleana facilita realmente a resolução dos problemas lógicos, como o que acabamos de ver. Se pudéssemos, ficaríamos aqui dia e noite falando sobre álgebra booleana e o assunto não terminaria. Isso porque a álgebra booleana é um sistema tão bem feito que possui aplicações em diversas áreas do conhecimento. Obviamente, vocês verão mais sobre isso no decorrer dos seus estudos. Não se esqueçam de acessar o nosso ambiente virtual. Temos muita informação lá esperando por você.
E se tiver alguma dúvida, não perca tempo, corre lá, estarei sempre disposto a ajudar no que for necessário. Como eu disse, a lógica matemática está inserida em diversas áreas. Dessa forma, eu não poderia deixar de apresentar a vocês uma importante aplicação da lógica matemática com a utilização da álgebra booleana e tabelas verdades. Que tal resolver um pequeno problema de circuitos elétricos? Preparados? Então vamos lá. Essa figura representa um circuito elétrico, onde a corrente elétrica sai do ponto 1 e segue para o ponto 2. As linhas cinzas são os condutores elétricos. O círculo verde, também representado por um L, é uma lâmpada. E os segmentos laranjas são chaves que devem ser manuseadas para ligar ou desligar a lâmpada. Observe que as chaves só podem ter dois estados, ligado ou desligado. Dessa forma, as chaves são as nossas proposições. Veja que temos uma chave C desligada, abrindo o circuito, e uma chave não C ligada, fechando o circuito. Se a chave C for acionada, ligada, a chave não C será desligada, pois são chaves opostas. A expressão que me diz se a lâmpada está acesa ou apagada pode ser escrita da seguinte forma: A e B ou C, e B ou B, ou não C. Não vamos entrar no mérito de decifrar este circuito agora. Por enquanto, basta saber que o circuito é formado por chaves em paralelo e chaves em série, e que as chaves em paralelo se transformam em disjunções, e que as chaves em série se transformam em conjunções. Daí, fazemos a simplificação de nosso circuito e construímos a nossa tabela verdade. Observe que a tabela verdade é uma contingência, ou seja, possui zeros e uns no seu resultado. Isso significa que, onde o resultado é 1, a lâmpada estará acesa, e onde o resultado for 0, a lâmpada estará apagada. Vamos pegar como exemplo a penúltima linha. Veja que a coluna de resultados traz o valor 1, ou seja, a lâmpada estará acesa. Mas, quando a lâmpada estará acesa? A lâmpada estará acesa quando a situação das chaves estiver igual à situação das proposições A, B e C, da tabela verdade. Neste caso, quando A e B estiverem ligados e C estiver desligado. Agora veja este outro exemplo. A quarta linha da tabela mostra que a lâmpada estará desligada caso a chave A esteja desligada e as chaves B e C estejam ligadas. Bom, pessoal, esse foi apenas um exemplo de utilização da lógica matemática no estudo de circuitos elétricos. Como dito anteriormente, e volto a repetir, a lógica matemática está inserida em diversas ciências, na matemática, na física, na informática e muito mais. Mas que tal discutirmos sobre esse e outros assuntos lá no fórum? Pessoal, na aula passada, alguns alunos me mandaram e-mail falando que não entenderam muito bem a questão da criação da tabela verdade, quanto à relação às linhas, aqueles zeros e uns. Vamos ver agora no slide, um pouco mais devagar, como é que vamos criar esses zeros e uns dentro da tabela verdade. Bom, as regras que vamos seguir são essas que estão circuladas. A segunda, que é localizar o último zero e colocar o número 1 abaixo deste. A terceira, do lado esquerdo, né, do 1, copiar os valores da linha de cima. E a quarta, do lado direito do 1, preencher com zeros. Nós vamos iniciar com o primeiro item, que é preencher a primeira linha com zeros. Então, vamos preencher a primeira linha com zeros.
Aí vamos para o segundo item. Vamos localizar o último zero, é esse aqui, e vamos colocar 1 embaixo dele. A terceira regra fala o seguinte: do lado esquerdo do 1, copiar os valores da linha de cima. Então, vamos copiar os valores da linha de cima. E a quarta regra fala que do lado direito do 1, preencher com zeros. Mas não temos lado direito nessa linha, então vamos saltar esse termo. Vamos voltar ao segundo. Localizar o último zero, é esse aqui. Vamos colocar 1 abaixo desse zero. A terceira, do lado esquerdo, copiar os valores de cima. O valor de cima é 0. E do lado direito, que é o quarto passo, né? Do lado direito do 1, preencher com zeros. Mesma coisa, localizo o último zero, é esse. Coloco 1. Do lado esquerdo, copio tudo que está em cima. Do lado direito, não tenho nada. De novo, localizo o último zero, é esse. Copio o valor 1 embaixo dele. Do lado esquerdo, copiar os valores de cima. Como não temos nada do lado esquerdo, vamos pular esse passo. O quarto passo fala que do lado direito nós vamos preencher com zeros. Novamente, localizar o último zero, é esse. Colocar 1. Do lado esquerdo, copiar tudo que tiver em cima. Do lado direito não tem nada. Novamente, localizar o último zero, é esse. Do lado esquerdo, copiar o que está em cima. Do lado direito, preencher com zeros. Mais uma vez, localizar o último zero, colocar 1. Do lado esquerdo, copiar tudo que tiver em cima. E do lado direito não tem nada. Veja que a linha 8 coincide com o quinto passo, que fala: se não houver mais zeros, a tabela está terminada. E aí? Conseguirão vocês escapar do Deus grego? Espero que tenham gostado da aula de hoje. O conhecimento é muito bom, mas o conhecimento sem a prática cai no esquecimento. Sendo assim, espero vê-los lá no nosso ambiente. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.